Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal da Silvia Regina Gerami, aqui meu canal. Faça favor de assinar, ativar o sininho para as novas entrevistas. E hoje eu tenho grande prazer, grande honra de receber aqui o Fernando Neves, meu amigo, que também ele é dono de uma... Ele é jornalista, assim como eu, a gente se conheceu profissionalmente, né? Uma vida passada, né, Fernando? E agora eu tenho uma editora, ele também tem uma editora, e aí eu queria que ele se apresentasse um pouquinho para vocês, falasse um pouco do que ele anda fazendo, mas o tema principal aqui da nossa conversa, tema principal não, né? O início da nossa conversa é a história de como é morar em. Então, o Fernando estava me contando que ele já morou em vários lugares, né? Que ele nasceu. Ah, ele vai contar melhor aí a história dele, onde ele morou, em vários lugares, tudo pra gente. E é isso. Vamos lá, Fernando, conta um pouquinho de você, fala essa história aí de onde você mora, onde você quer morar no futuro, como é que é essa história? Oi, Silvia, prazer. Obrigado por ter me convidado aqui para esse bate-papo. Eu sou Fernando Neves, a minha formação é jornalismo, né? Exerci por mais de 20 anos e aí eu acho que muitas pessoas têm isso, uma época da vida fala, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer, quero continuar fazendo isso, quais são as coisas que eu ainda quero fazer da minha vida, e eu meio que parei com essa minha carreira de jornalista e fui me dedicar à minha grande paixão, que sempre foi a literatura. Então, eu fui fazer uma pós-graduação em algo que eu nem sabia que existia, que é uma pós-graduação em escrita criativa, abri uma editora, escrevi um livro que eu lancei no final de 2018 e estou terminando um outro que devo lançar ainda este ano. Então é isso. Depois a gente fala um pouquinho mais de literatura. Vamos Isso. começar a falar aí pela sua pergunta do viver, né? Onde vivi e onde quero viver. Eu nasci em São Paulo. Nasci aqui há algumas décadas atrás, na Vila Matilde. Então, eu morei durante muito tempo da minha vida, da infância e adolescência, na Zona Leste de São Paulo, num momento que as ruas eram de terra, as crianças brincavam correndo na rua. Eu lembro assim de uma festa na minha infância mesmo, assim, meninos, meninas brincando à noite, correndo, e aquela coisa da mãe gritando: venha tomar banho, venha jantar, venha almoçar. E tem uma coisa muito engraçada que eu me lembro, assim, era de um bando de moleque brincando na rua e tal. Aí alguém gritava assim uma coisa que era um alarme. Começou Speed Racer, que era um desenho, um desenho de um corredor lá, um desenho japonês que toda a gente gostava muito. Então, quando alguém gritava começou Speed Racer, saía todo mundo na rua, todo mundo, cada um ia para sua casa assistir o desenho, que devia durar lá uma meia hora, e aí voltava todo mundo comentando Ai, que legal. o episódio do desenho. Então, essa é uma coisa que está muito na minha cabeça. E Uhum. nesse desenho tinha, uma vez construído, era uma corrida, né? E tinha um grupo do mal lá que construiu um enorme carro, que na verdade parecia um ônibus, um trem, sei lá, uma coisa enorme, assim, que chamava Mamute, que Ah, era negócio para esconder ouro, contrabando, umas coisas assim. E a gente lá, os moleques, resolveram fazer um carrinho de rolemã mamute. Que a gente fez um carrinho, juntou que todo mundo, fez um legal. carrinho imenso, e a rua tinha uma rua asfaltada perto da gente, que era uma descida, a gente pegou e tacou o mamute lá e foi Delícia. testar, e Muito aí alguém já orgulho. cortou o dedo, o outro Nossa. trombou, e foi uma bagunça terrível. Então, essas coisas de um tempo muito diferente, né, na verdade, É, que as crianças vivem hoje, fechadas em condomínio, né? A mãe não deixa a criança ir na rua de jeito algum, que a rua parece que é, virou assim um local de coisas ruins, né? A criança vai ser perigoso, né? roubada, Perigo, perdida, perigosa, né? Então é né? um momento bem, bem diferente. Então vivi aí na Zona Leste durante bastante tempo
no período que morei com os meus pais ainda moram na mesma casa. E Ai, aí, quando terminei a faculdade, resolvi morar sozinho e tal, e fui morar no bairro do Sumarezinho, ali perto de onde hoje tem a estação Vila Madalena do metrô. aham. Na época que eu morava lá não tinha ainda, então eu lembro de ter uma placa enorme do metrô sendo construído e ficou anos e anos e anos e anos e Aquela anos e anos. placa lá. Eu saí de lá depois de muito tempo que foram inaugurar a estação. E aí era uma coisa completamente diferente, porque eu morava perto de onde eu trabalhava, eu podia ir, se eu quisesse, a pé para o trabalho. Era uma coisa é, que assim mais tranquila, eu acho, do ponto de vista da locomoção, de viver um pouco a cidade, né? Morando mais afastado, eu gastava muito tempo andando para lá e para cá, na época não tinha carro, Transporte, né? transporte. O transporte realmente nessa cidade, por incrível que pareça, era muito pior. É verdade. É mesmo. Era, por incrível que pareça, melhorou muito. Hoje está, a comparação com 20, 30 anos atrás, a gente está no No patamar muito paraíso. melhor. É, É. verdade. E aí eu morava na rua Heitor Penteado, que é uma rua muito, muito movimentada. Aham. E o meu apartamento era um apartamento de fundos que dava ali para a Vila Romana, bem no alto, que da minha janela eu via o Pico do Jaraguá Nossa, que e, lindo. e tinha uma coisa engraçada que a Heitor Penteado é alto e ali a Vila Romana e a Pompeia são baixos e agora eu não sei, que faz tempo que eu não vou para lá, mas acho que não teve ainda muita especulação imobiliária de muitos edifícios. Tem muitas casas, né? E casas simples, menores, mais antigas. Então, da minha janela eu escutava galinha, escutava galo cantando. Era muito engraçado, porque por meu apartamento ser de fundos, eu via isso e quando saía tinha aquela confusão dentro do penteado com aquele monte de carro que seja. Então Ônibus. era um lugar Fantástica, gostosíssimo. né, Fernanda? Era, era um lugar gostoso de morar. Eu morei acho que uns 8 anos nesse lugar, até casar, É. né? Aí encontrei minha esposa, que nasceu na cidade de Diadema. E aí, quando casamos, viemos morar aqui, né? É engraçado que Diadema é uma cidade que é muito. Ela passou por um período assim de muita exposição ruim na mídia, né? Porque tinha sequestro, assalto, assim, essas cidades do entorno de São Paulo, o Do entorno delas ABCD, né? é uma periferia com bastante favela, tal. E É. teve um período de bastante violência. E essas, na verdade, essas fronteiras, elas são, né, quando você sai de São Paulo e vai até, sei lá, São Caetano, Santo André, você não sabe muito bem que se dá as Onde você divisas tá, né? disso, né? Onde você está, né? Onde Você vai está? passando por lugares, você está no Jabaquara, dá 2 passos, você está em Diadema, dá mais 5 passos, você está em Santo André ou em São Bernardo, ou em São Caetano, é uma confusão. Isso para esse lado ABC, mas é assim nessa mancha toda da grande São Paulo, É, né? aham. E aí muito engraçado, porque a gente mora no centro da cidade, mas numa casa que tem muito espaço. Para você ter ideia, eu tenho abacateiro, Ai, que legal. jaqueira, limoeiro, bananeira no fundo do meu quintal, e Olha. eu estou no centríssimo da cidade. A gente É. brinca também que a gente está ficando igual a casa do Up, porque a cidade também está passando por uma especulação imobiliária bastante grande, muitos prédios sendo construídos, tal, e já vários prédios construídos em volta da gente, aquela coisa mais tranquila que a gente tinha 20 anos já não tem mais, e a gente brinca que a gente vai ficar igual a casa do Up, vai ficar a casa e aqueles prédios do lado, assim, a Tudo do gente meio lado e espreguiça vocês ali no ali. meio. Vocês não pensam em Mas, mudar, Fernando? Não. então, a gente já pensou muitas vezes em mudar, muitas, muitas, muitas vezes, a gente já procurou, já foi para outros lugares, mas a gente tem uma coisa aqui que é muito difícil de encontrar, É. que é espaço, né?
espaço mesmo para viver numa casa confortável e espaço de verde, que isso não existe. Assim, para eu sair daqui e encontrar um espaço que eu tenho que ir ou para um lugar muito, muito, muito afastado, ou ser um milionário e comprar uma casa de milhões, assim, para conseguir ter esse espaço. Então, quase todas as vezes que a gente foi tentar fazer isso, a gente parou, não conseguiu, não achou nada interessante. Como a gente está na fase da vida que né, as crianças, que a gente insiste em chamar de crianças, que já têm 20 e tantos anos, tal, daqui a pouco vão embora para suas próprias casas, seguir a sua própria vida, a gente pensa de verdade em ir para outros lugares. Teve um período que a minha família foi, quando as crianças eram menores, meus filhos eram menores, foram para o litoral norte de São Paulo, para Ilha Bela. A gente acabou vivendo cerca de 2 a 3 anos lá. Só que eu ficava aqui, eu ficava indo e voltando para lá e para cá, que também não era uma situação muito prática. A É, gente acabou voltando para cá e a gente vive, eu e minha esposa, a gente vive pensando, vamos morar onde? Vamos para a praia? Vamos para não sei aonde? É engraçado isso, né? Eu lembro de algumas pesquisas que mostram que grande parte das pessoas que moram nessa cidade de São Paulo, o sonho delas é morar em outro lugar. é É muito verdade. engraçado isso, né? É, Você morar numa cidade que as pessoas querem ir para outro lado. é engraçado, Mas, né? Porque mas é uma coisa, eu sempre aqui eu em São gosto muito Paulo e de sempre São morei. Paulo. A gente. É. Oi, desculpa. Não, eu digo assim que eu moro aqui em São Paulo, sempre morei em São Paulo, mas eu sempre tinha vontade de sair também. Eu sou dessas daí que você falou, dessa estatística. Muitas pessoas assim, né? E é engraçado assim, essa grande São Paulo, né? Você morar em uma cidade que não é exatamente São Paulo, mas eu tô a 25 minutos, meia hora de carro da Avenida Paulista, né? É, Eu tô a 20 e poucos minutos do Shopping Morumbi. Também tô a meia hora do centro de Santo André ou de São Bernardo. Então é, a gente está numa região que é muito, a locomoção é muito fácil, né? Muito, eu tô a meia hora da praia, né? Então a é, gente está assim, eu tô a meia hora da Paulista e meia hora da praia. é, Então, assim, geograficamente é um lugar agradável de se viver, apesar de estar passando por uma fase, essa fase da violência já passou há muito tempo. Tem nessa imagem, acho que um pouco ruim, às vezes quando você fala em Diadema, fala, nossa, você mora em Diadema, parece que você mora é, local extremamente afastado e perigoso. Não é assim, está passando por um boom imobiliário muito grande, né? E o que a gente percebe é que a cidade não comporta a quantidade de prédios e pessoas que estão vindo morar aqui e tal, que é. como em outros lugares, você, olhando um pouco para frente, você fala, nossa, isso aqui vai se tornar um caos urbano, como muitos bairros de São Paulo Aí quando já vocês estiverem que nem o Up lá, que é uma é. casinha só no meio de um monte de prédio, É, né? espero que não Aí vai aconteça ter isso, que então já repensar essa coisa, né? repensar a história. Onde É isso morar. aí. Então, e aí eu queria que você falasse um pouco, que você já deu uma pinceladinha dessa sua transição aí de carreira, né? De sair do jornalismo e tal, da comunicação corporativa e ir para a área editorial. Como é que você resolveu? Essa coisa não é muito fácil, né? Eu me formei em jornalismo, já fui trabalhar, e trabalhei muito em assessoria de imprensa, trabalhei com relações públicas. Quando a gente se conheceu, a gente trabalhava com tecnologia, né? Numa época que esse jornalismo de tecnologia estava no auge, né? Muitas revistas, muitas editorias, e se falava muito nisso, né? As pessoas queriam entender o que era esse computador que estava invadindo as casas, que a gente pegou esse início, o que era essa internet que estava surgindo, né? É, E aí, com esse avanço da internet, eu peguei também uma fase dessa explosão dos portais, né? Então, eu trabalhei no início da Globo.com, trabalhei no início do IG, é, e depois voltei para assessoria de imprensa, fiquei muito tempo, peguei essa onda das redes sociais. Na empresa que eu trabalhava, a gente formou um núcleo para trabalhar com marketing digital. Então, passei por várias fases nessa trajetória do jornalismo e da comunicação.
a idade vai chegando, você vai pensando algumas coisas, né? Vai tentando repensar, redirecionar a sua vida, e eu decidi que era melhor eu parar com essa atividade que eu tinha e tentar uma outra nova. Parando para pensar, assim, eu falei, meu, o que eu quero da minha vida, né? E eu Uhum. fiz apertei umas teclinhas para retroceder lá quando eu tinha 18 anos, ainda morava lá na Zona Leste, pegava ônibus para ir para Perdizes, que eu estudava na PUC, o que eu queria, né? E aí eu comecei a recordar que eu queria escrever. Eu fui fazer jornalismo porque eu queria escrever, Eu né? também. Todo mundo, né? Todo mundo que entra nessa carreira quer se comunicar, quer escrever e tal. É, E é engraçado que a gente, no final dessa minha trajetória, assim, o que eu menos fazia era escrever, né? Porque exato. você fica gerenciando pessoas, você fica fazendo planilhas de orçamento, Relatório, você fica ai, fazendo apresentações, é você fica frustrante fazendo. demais. É muito E o frustrante. É frustrante, na verdade, né? Você fica ensinando os outros a escrever, você fica ensinando os outros a falar e você É mesmo dar não escreve. entrevista, olha, você tem que dar É, entrevista assim, isso. assim, assim. Faz assim, faz assado, fala assim, não escreve assim, fica. E é engraçado isso. É legal também, mas é uma outra coisa que você deixa de escrever, na verdade, né? E É. aí o teu sonho de escrever meio vai sendo adiado sempre. Então, eu comecei a pensar que antes de. Quando eu estava naquela fase de 16, 17, 18 anos, tentando descobrir o que fazer da vida, eu queria fazer editoração. E eu não fui prestar editoração, porque eu não sei como está agora, mas há 30 anos atrás, tinha um único curso de editoração na cidade de São Paulo, que era na USP, tinha 15 vagas, vespertino, eu não tinha, assim, eu tinha que trabalhar para me bancar, não tinha a mínima condição de fazer um curso vespertino, e também não tinha toda essa inteligência e capacidade para conseguir entrar na USP com 15 vagas É. que tinha oferecidas no curso. Ótimo, fui fazer jornalismo e tal. Então, quando eu fui fazer essa retrospectiva aí para tentar repensar a vida, eu falei, nossa, vou tentar fazer de novo isso. Eu retomei algumas coisas, fui fazer um curso de editoração, fui fazer uma pós-graduação em escrita, fui retomar alguns contos que eu tinha escrito, sei lá, alguns quando eu tinha 20 anos de idade, outros poucos anos atrás, mas todos, né, em alguma pasta perdida no computador. E Uhum. aí, fazendo essa pós-graduação, comecei a reviver essas coisas, voltei a escrever e pari um livro, né? As Louras da Minha Olha da minha Vida, vida. Eu que tenho foi lançado, autografado. isso, foi lançado no final de 2018, que é uma reunião de 13 contos que fala assim, eles são diversos entre si e tal, mas acho que a temática que dá para a gente fazer aí uma linha que une eles é o relacionamento com o outro, o relacionamento consigo mesmo e principalmente as dificuldades, né, que esse relacionamento gera para a sua vida, né? Mais ou Uhum. menos aí a temática do meu Duas Louras da Minha Vida, e estou terminando um outro livro de contos também, que deve ser lançado até o final desse ano, que ainda não tem um título definitivo. Estou aqui Uhum. fazendo as últimas os últimos acertos para ver para onde que essa segunda obra vai, né? Mas você E tem aí aí a nesse processo bandeirola, né? Editores. essa era a próxima emenda, né? Com esse processo todo, eu acabei, junto com a Sandra Brano, que era uma amiga que eu conheci, fazendo oficina literária na década de 90. Né? Ah, que A gente legal. começou, a gente começou na Oficinas Culturais Três Rios, Ah, lá no Bom Retiro, e a gente fazia uma oficina com o escritor João Silvério Trevisan. E a gente se conheceu lá e continuamos essa amizade, às vezes mais próximas, às vezes mais distantes, mas continuamos amigos esse tempo todo e decidimos, então, numa conversa, falar, Sandra, eu queria abrir uma editora lá, eu também, vamos, vamos. E estamos foi bem nessa bandeirola planejado, assim. super planejada. E aí a gente ficou, aí depois desse papo inicial, a gente ficou lá bons meses tentando
desenhar um projeto, ver para que lado a gente queria ir. E a gente lançou a Manderola há 2 anos. O mês passado a Manderola fez 2 anos de vida. Ah, que legal. E então, a gente já tem 6 títulos, vamos lançar o sétimo já hoje, por sinal. Na internet é difícil falar hoje, né? Mas agora, no início de julho de 2020, a gente colocou no ar um financiamento coletivo para lançar um livro do H.G. Wells chamado A Ilha das Almas Selvagens. Isso, então é um mercado que eu não conhecia, né? Uhum. Nunca tinha trabalhado, e é legal também, aos 50 e poucos anos, você ir descobrir coisas novas, e estudar e aprender. Eu acho que isso dá um gás, assim, pelo menos na minha vida, deu um gás assim, bastante interessante, assim, de você ir procurar coisas novas, conhecer gente nova, e aí, como você disse, parece que aquela sua vida aconteceu numa outra era, né? Uma vida passada, né? É muito difícil fazer isso, não é uma coisa fácil. A gente, né, decidir fazer isso não é fácil, e o caminho disso também não é fácil, mas eu recomendo, é bem agradável, Pelo bem menos, acho que é divertido. importante a gente fazer o que a gente gosta, né? Agora, Então, o livro, nessa época, eu acho, de quarentena, ele tem os dois lados. Acho que, por um lado, talvez as pessoas estejam lendo mais, não sei qual que é a sua percepção. E, por outro lado, a gente não tem como fazer lançamento de livro, né? Porque essa história de fica difícil. quarentena. É. Fica difícil os lançamentos, tem alguns lançamentos virtuais, mas que não é a mesma coisa, né? Se Ah, tem não é. uma coisa muito divertida, gostosa de um lançamento de livro que você vai, encontra os amigos, né? É, E conversa, e abraça, e beija, e dá risada. é. Mas é o momento que a gente está vivendo, né? Então não tem muita saída. A gente, da Bandeirola, a gente adiou os lançamentos Adiou. que a gente estava pensando, a gente adiou tudo para o segundo semestre, já estamos no segundo semestre, né? Parece brincadeira, mas já estamos. Pois é. Mas a gente adiou por mais para o final do ano para ver o que acontece. Esperamos que, né, isso um dia vai acabar, né? Um dia Ah, vai acabar. esse ano é assim, janeiro, fevereiro, quarentena e dezembro. É, 4 meses só. uma coisa assim, falar, se a gente falasse há 3 meses atrás que a gente ia continuar Não, trancado, né, ninguém acreditaria. não, é Eu até inacreditável. fiz, eu até fiz umas lives falando sobre contos, que é um gênero que eu gosto Aham, bastante, estudo, leio bastante sobre isso, e algumas pessoas falavam que durante esse período de isolamento tem dificuldade de concentração, é, dificuldade de ler coisas mais densas ou se concentrar numa leitura maior. E aí, por isso que eu também decidi falar de contos, porque conto é uma coisa curta, né? Você consegue sentar e ler, e aquela história te marca, daqui a pouco é uma outra história, então isso pode é. até ajudar um pouco, né? O Edgar Allan Poe, que era um grande contista e um grande pensador também sobre os contos, ele falava que conto é para você ler numa sentada, né? Que Ah, um bom conto é para você ler numa sentada. Então eu fiquei com isso na cabeça, falei, nossa, nessa quarentena é muito bom, né? Você consegue dar uma sentada, né? Você está em casa, dá uma sentada, lê ali o conto e uma pronto, historinha acabou aquela e história, vai fazer vai outra partir coisa, para um né? outro. Vai fazer outra coisa, depois Enquanto a vai água ler tá outro conto fervendo lá para alguma coisa, você vai lá ler um continho e volta. e volta. Tal. E tem contos muito curtos, né? De 2, 3 páginas, uma página. Então, eu acho que essa é uma boa saída. Na live que eu falava sobre contos, eu até selecionei contos bastante curtos que a gente podia ler assim, né, ao vivo, junto, tal, Aham. com bom entendimento. Então, acho que vai uma dica aí. Tá com dificuldade para ler? Começa a ler um bom Lê conto. conto, né? Né? É uma E, boa dica para quarentena, então. E aí na Bandeirola a gente inventou umas coisas meio É, diferentes aqui. Deixa eu fazer um merchandising aqui. faz, faz. A gente inventou uma série chamada Eu E, que a gente fez uma coisa híbrida, que é um livro que a gente chama de livro de anotações, que é Hum, uma mistura de texto literário de grandes autores,
com espaço para você escrever. Mostra Então, aí pra gente, por Fernando. isso que é Eu E. Então, esse aqui, a gente está falando de São Paulo, esse é Eu E Mário de Andrade. Ah, que Né? legal. Então, a gente selecionou poemas de Mário de Andrade que falam sobre a cidade de São Paulo. Ah, Aí tem imagens da cidade de São Paulo. Não sei se dá para que ver aqui. legal. Aqui é um detalhe de uma estátua da Praça Ramos de Azevedo, ali Que legal. do Teatro Municipal. E aí tem os poemas do Mário de Andrade, tem fotos e imagens de São Paulo da época que ele viveu, e Hum. espaço em branco para a pessoa escrever, Que desenhar. legal. Muito bom. E aí é uma série. A gente tem o Eu E Mário de Andrade, o Eu E Cervantes, com trechos Hum, de Dom Quixote e ilustrações do Gustave Doré, que é um grande ilustrador do século que XVIII, tem umas lindo. imagens maravilhosas. E Lindo. tem você que tem uma ligação com Portugal, tem o Eu E Fernando Pessoa, que Que também demais. Muito tem legal. poemas Quem comprar do seus Fernando. livros, como faz? Estão todos vendidos em algumas pequenas livrarias de São Paulo. Ah, E você encontra online no nosso site www.bandeirola.com.br. muito bom. Eu vou deixar o link depois aqui embaixo do vídeo, se alguém Por quiser favor. entrar lá, porque esses livros são bárbaros mesmo, são lindos, muito bem editados, muito bem feitos, dá uma vontade. E quem gosta, geralmente quem gosta de ler, gosta de escrever, eu acho, né? Não sei. Eu acho que, Sim. olha, eu fui uma vez conversar com o Luiz Fernando Veríssimo, porque ele ia dar uma palestra lá, eu fui, era na Praça da Sé, à noite. Eu falei, nossa, você tem que gostar mesmo desse homem, né? Fui eu lá, sozinha na livraria Unesp, lá que ia ter um negócio com ele. Aí, na hora de perguntar, já estava com a pergunta na ponta da língua, foi a primeira a levantar a mão, assim, eu quero saber se ele tinha alguma dica, algum conselho para quem quer escrever, né? Aí, sabe o que ele falou? Tem que ler. Isso eu já faço, na verdade. Ele falou assim, quem gosta de escrever tem que ler muito. Então, essa que foi a grande dica que ele deu. E eu acho que as pessoas É, estão ligadas. essa é uma dica bem famosa, né? É, Vários não foi escritores muito falam isso e original, tal. mas Mas aí uma vez desculpe, eu não vou lembrar quem disse isso, é, mas aí ele falou, sabe, quem lê vai virar um bom leitor. Você tem que ler muito, mas você tem que escrever muito para virar também. um escritor. Porque senão, Exatamente. se você exagerar muito na leitura, você vai virar um ótimo leitor e não Exato. vai virar um Por isso que escritor. o Então, livro é bom, porque daí você já na mesma plataforma, você já lê e já escreve, né? é. E tem isso, né? Na verdade, se você quer escrever mesmo, quanto mais você lê, mais você vai tendo insights, né? É, Ideias e vontade de inspirações, né? ler, né? É Então isso é uma aí. boa dica, leia. É impossível realmente você ser acho que um escritor sem ter lido. E aí tem um cara, que falou uma vez também que não acreditava em prosadores, né? Em gente que escrevia prosa que não leem poesia, que ele falava que ler poesia é uma grande ajuda também para quem quer escrever prosa. Eu achei isso bem legal. É interessante, nunca tinha pensado nisso. Foi uma boa dica essa, Fernanda. Legal. E aí eu queria que você desse o último recado aqui para nossa audiência, que os nossos vídeos não são muito longos, a gente podia ficar aqui falando horas, né? Mas Papo bom, a gente é, tende a querer prolongar bastante. então, Mas eu acho que é isso. Principalmente, a gente está vivendo um momento que ninguém imaginava, né? Assim, você conversando com as pessoas, todo mundo diz, parece que eu estou vivendo num filme, né? é, Parece uma distopia, né? Parece uma história. Então, acho que isso serve para muita coisa, né? Uma serve para a gente ficar muito irritado, muito frustrado, muito muito pé da nervoso, vida, né? muito pé da vida, querendo que esse negócio se acabe logo. Mas aí serve muito para a gente repensar muita coisa, né? Serve para a gente
repensar o que a gente está fazendo com esse planeta, o que a gente está fazendo com as nossas vidas individuais mesmo, né? Repensar as nossas ideias de consumo, né? Tudo que a gente comprava, a gente precisava realmente comprar, né? É, O esforço que a gente faz em coisas inúteis, que agora a gente vê que é inútil, porque você parou de fazer, não está fazendo falta para sua vida, era inútil, então é né? inútil, né? Era Exato. inútil e a gente fazia muita coisa inútil, né? Assim a esperança que a gente tem é que quando tudo isso acabar, a gente seja realmente uma sociedade melhor. Uhum. Não sei se isso é uma esperança muito boba de quem está trancado há muito tempo em casa Não, e não. que quer realmente que o mundo fique melhor, Melhore, mas né? acho que ia ser um desperdício de verdade se a gente, como pessoa individual, como sociedade, passasse por tudo isso e saísse do mesmo jeito que a gente estava antes, assim, não serviu para nada, né? Então, É, acho de verdade que a gente devia pensar os nossos caminhos, as nossas vidas, o nosso consumo, as nossas e- relações, né? é. As pessoas acabaram, quem era sozinho teve que ficar mais sozinho ainda, né? Uhum. Quem tinha suas famílias e a gente vê muito relato e sofre isso pessoalmente também, as coisas mal resolvidas ficaram mais evidentes, né? É. Por outro lado, você tem a oportunidade de resolvê-las logo que você está ali trancado com a pessoa É, 24 horas por dia. ou Então, eu acho resolve, né, ficar bem junto, ou separa de uma vez, eu só você fico para, mas bem, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisava resgatar era ter mais isso, né? consciência, né, do que A gente você tem que quer, viver do que bem, ter você... consciência, o que você quer da sua vida, o É, que você quer para a sua felicidade, o que você quer para a felicidade das pessoas que você ama, que estão à sua volta, né? Eu sou uma pessoa assim, meus pais estão tão velhinhos, eu fico muito tempo sem ver meus pais, às vezes esqueço de ligar para os meus pais. Agora dá uma saudade dos meus pais, falar, ai meu Deus do céu, por que eu não posso lá visitar meus pais? Por que eu não ligo mais para os meus pais, né? Então acho que é isso, de você pensar realmente o que importa para a sua vida, né? A exato. gente vê pessoas agora que estão perdendo a vida, às vezes nem por coronavírus, a gente teve aqui um amigo que teve um ataque cardíaco, morreu, e por conta dessa história toda não pode ter um enterro, né? E É. ele era músico, então os amigos músicos foram até a praça e fizeram Ai, que uma lindo, cantoria, um show, tal. E homenagem. a gente foi para a praça de máscara, todo mundo distante um do outro, e aí você fala, nossa, né? Quando a gente podia estar junto com a pessoa, você estava, né? É, Quantas vezes a gente fala, ah, não vou, tô cansado, tô é, triste, vou ficar aqui na frente da TV, né? Então, eu acho que isso a gente tem que repensar, né? Acho que a gente tem que sair uhum, daqui mais amoroso, mais consciente, mais feliz, eu acho, é mais, verdade. pelo menos mais consciente da busca da nossa felicidade. Isso mesmo. Diz Eu acho que que é tem isso. gente falando que até vai em qualquer festinha de criança, pode me contar que eu vou, né? Aqueles que não iam, não saía para nada, né? Isso, né? Tem umas coisas assim que às vezes você deixava de fazer, que é, sei lá, coisas muito simplórias, né? Como Uhum, dar uma volta no quarteirão, né? Como passear exato. com seu cachorro, como ligar para o seu amigo e tomar café com um conhecido, um parente, coisa que a gente vai, É, às vezes, protelando, não faz, né? Fica mais concentrado nessa coisa de trabalhar, de ganhar dinheiro, de fazer suas tarefas, a gente vai fazendo as coisas como um robozinho, robozinho, né? né? E aí acho que essa fase serve para a gente meio desligar alguns botões e inserir a nossa tomadinha no nosso plug e algumas outras tomadinhas É assim que nos verdade. dê mais energia. É isso mesmo. Muito bom, Fernando. Então, eu te agradeço muito a entrevista, te agradeço pelo seu tempo. Vou falar de novo aqui do meu canal. Olha, quem acompanhou, quem gostou, eu adorei. Aí clica lá no sininho, ativa o lembrete para quando a gente tiver outras entrevistas assim também, você puder voltar aqui para acompanhar. E eu vou deixar o site da Bandeirola aqui embaixo do vídeo para quem quiser entrar lá, tem uns títulos super legais. E é isso, muito obrigada. Obrigado a você. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.